A primeira Marcha das Vadias aqui em São Paulo aconteceu ainda em 2011, num espaço assim, de cerca de 2 meses, depois que aconteceu a primeira marcha, que foi o grande estopim desse movimento que hoje já é mundial, lá no Canadá. Estava tendo uma onda de estupros dentro de uma universidade e então a força policial que foi orientar, falar sobre aquilo, sugeriu que as meninas deveriam deixar de se vestir como vadias para não serem estupradas. E isso desencadeou, tanto lá, foi uma organização rápida, local, espontânea, que aquelas estudantes junto com a comunidade local fizeram, e isso se refletiu rapidamente, em questão de poucos dias e meses, várias manifestações de mulheres em apoio àquelas do Canadá, pelo mundo todo. E aqui, a primeira marcha aqui em São Paulo aconteceu também nesse desencadeamento de vários movimentos de apoio. As vezes se organizaram, fomos para a rua, foi bem espontâneo, não foi nada organizado, não tinha uma ideia ainda de que, ok, o que vamos fazer no ano que vem. Então a primeira marcha foi assim, a gente precisa mostrar para as meninas do Canadá, para as mulheres do mundo todo, que a gente aqui em São Paulo, a gente também sofre com essas questões que hoje a gente chama de culpabilização da vítima, a gente sofre com as questões da falta de autonomia da mulher sobre o próprio corpo e que são algumas questões universais do movimento de mulheres. A questão principal é a escolha do nosso trajeto e do nosso local na cidade, né? A gente desce a Rua Augusta, que não foi uma escolha à toa, sabe? A gente não escolheu, vamos descer em qualquer lugar e tudo mais. Naquela época já foi pensado como a Rua Augusta era uma questão pela atividade de prostituição, foi pensado como era um ponto-chave para se discutir direito da mulher. A gente costuma dizer que só ocupar a rua já é uma coisa tremendamente importante, porque quando a gente fala de segregação no espaço, que o espaço público não é espaço da mulher, a gente não está brincando, a gente não está exagerando. É uma questão cultural muito intensa. Quando você pensa em todas as violências que a mulher sofre por estar no espaço público, sabe? Então, por exemplo, quando a gente ocupa a rua, é um dia que as mulheres vão ali sabendo que elas vão andar na rua, vão falar, vão cantar, vão lutar pelos seus direitos, e elas não vão sofrer cantada, elas não vão ser consideradas, não vai ser um espaço violento, porque é um momento de unir forças ali. Então, só ocupar a rua, com toda aquela segurança que dá de você estar no meio de um monte de outras mulheres, é um espaço transformador. A concentração da marcha anualmente tem sido um momento muito libertador, emocionante, porque a gente tem todo tipo de reação ali das mulheres que estão indo pela primeira vez ou que já foram, de reações. Tem gente que chora, tem gente que tira a roupa ali, sabe? Porque é realmente isso, você sente, talvez pela primeira vez, que você está no espaço público se sentindo dona, se sentindo respeitada, se sentindo no seu direito de cidadã, no seu direito de ir e vir, todos respeitados ali. É uma tragédia, assim, intrínseca na nossa cultura, de que a mulher faz tudo em função de um outro, esse outro é um homem. Isso é a cultura machista. Então, quando a gente diz autonomia, a gente diz inclusive isso, a gente está dizendo, a gente precisa que dos nossos direitos reprodutivos garantidos, quem escolhe somos nós, e a gente precisa, inclusive, escolher que roupa que a gente vai usar, que cabelo que a gente vai ter, tudo, sabe? E isso acaba passando por uma outra esfera, que é a culpabilização da vítima, que a mulher sabe que vai passar por uma violência sexual e acha que aquilo vai ser culpa dela, mas a gente precisa entender que a mulher não tem como evitar isso, a gente precisa, se os estupros têm que parar de ocorrer, é porque os homens têm que parar de estuprar. Como o feminismo se concretiza em atos, vai ter especificidades locais aqui de São Paulo. Então, por exemplo, quando a gente fala da Marcha das Vadias do Rio de Janeiro, da Marcha das Vadias de Recife, elas têm várias questões que, mesmo a gente tendo os mesmos princípios, esses atos são concretizados de formas diferentes, em realidades diferentes, pensando exatamente quem são essas mulheres ali. E não é à toa que isso acontece, que esses movimentos nascem em locais e não se estruturam numa, vamos dizer, numa organização de pirâmide ou de liderança
assim, nacional, essas coisas, é porque a gente pensa o feminismo plural. Como é que todas essas questões incidem em cada um desses grupos de mulheres? E eu acho que no âmbito coletivo a gente não pode negar hoje como o feminismo está realmente em pauta. E eu posso dizer que uma mudança que a gente percebe enquanto movimento muito intensa é que quando em 2012, por exemplo, que foi nosso primeiro ato, que a gente parou e pensou, vamos organizar e vamos tentar fazer isso todo ano mesmo, vamos dedicar tempo e força para isso, que de lá para cá a gente começou a ter uma procura assim de, por exemplo, trabalho escolar, estudante, professor querendo que a gente vá lá para a escola, para a sala de aula, para expor o que é isso, para falar de feminismo e tudo mais. Acho que é uma mudança muito intensa, de procura para entender o que é feminismo hoje. Talvez a principal mudança seja essa, de uma postura menos reativa, sabe? Porque antes você falava feminismo, você imaginava um monstro de 7 cabeças que mata crianças. E aí hoje talvez as pessoas estejam com essa postura mais de procurar saber, de procurar a gente, de fazer questões, junto com a juventude, junto com outros movimentos sociais, que não são declaradamente de luta pelos direitos das mulheres. Então, eu acho que tem uma abertura muito grande hoje para a gente discutir os direitos da mulher.